A história do profeta Maomé. Maomé nasceu em 570 DC, em Meca, na Península Arábica. Esse ano ficou conhecido como o Ano do Elefante, referindo-se a um evento narrado no Alcorão, Sura 105 Al-Fil, em que o exército liderado por Abraha tentou destruir a Caaba com elefantes, mas foi derrotado por aves que lançaram pedras de argila enviadas por Deus. Não os fez retroceder senão com pedras de argila, e os tornaram como uma plantação devorada. Alcorão 105:4-5. Maomé pertence à tribo Banu Hashim, da tribo Quraish, uma linhagem respeitada, embora economicamente modesta. Seu pai, Abdallah ibn Abdul Muttalib, morreu antes de seu nascimento. Sua mãe, Amina bint Wahb, faleceu quando ele tinha 6 anos. Órfão, foi criado primeiro por seu avô, Abd al-Muttalib, líder da tribo, e depois por seu tio Abu Talib, após a morte do avô. Desde cedo, Maomé era conhecido como Al-Amin, o fiel, o confiável, devido à sua integridade, honestidade e caráter impecável. Trabalhou como pastor e, mais tarde, como comerciante, ganhando de homem justo. Casamento com Khadija e a revelação, 595-610 DC. Por volta dos 25 anos, Maomé foi contratado por Khadija bint Khuwailid, uma rica viúva de Meca, para gerenciar suas caravanas. Impressionada com sua honestidade e competência, ela foi proposta. Apesar da diferença de idade, ela tinha cerca de 40 anos, casaram-se, e o casamento foi profundamente amoroso e estável. Tiveram 6 filhos, 2 meninos, que morreram na infância, e 4 meninas, incluindo Fátima, que se tornaria figura central na tradição islâmica. Aos 40 anos, em 610 DC, enquanto meditava na caverna de Hira, no Monte Nur, durante o mês de Ramadã, Maomé recebeu sua primeira revelação do anjo Gabriel, Jibril. O anjo lhe tentou: leia, em nome do teu Senhor que criou o ser humano de um coágulo. Leia, e o teu Senhor é o mais generoso. Aquele que ensinou com a pena, ensinou ao ser humano o que não sabia. Alcorão 96:1-5. Maomé retornou aterrorizado a Khadija, que o acolheu e levou ao seu primo, Waraka ibn Naufal, um cristão que lia as escrituras em siríaco. Waraka caracterizou Maomé como o profeta prometido, semelhante a Moisés, e disse: é o Deus do templo que te apareceu, e ele te fará o profeta deste povo. Maomé começou a pregar a unicidade de Deus, Tawhid, rejeitando o politeísmo árabe e denunciando o entusiasmo de ídolos na Caaba. Enfatizava a ressurreição, o juízo final, a caridade e a justiça social. Seus primeiros seguidores foram Khadija, seu primo Ali ibn Abi Talib, o escravo Zaid ibn Haritha e o amigo Abu Bakr. A elite de Meca, cujo poder econômico estava ligado ao turismo religioso da Caaba, viu a sua mensagem como uma ameaça. Maomé foi ridicularizado, perseguido e seus seguidores torturados. A tribo de Quraish o acusou de ser um poeta, feiticeiro ou louco, como o Alcorão responde. E dizem: é um poeta, aguardamos que lhe suceda um infortúnio. Dize: recitai qualquer coisa semelhante a ela, se fordes verazes. Alcorão 52:30-34. Após a morte de Khadija e de Abu Talib, em 619, o ano da tristeza, a proteção tribal de Maomé desapareceu e a perseguição intensificou-se. Em 622, líderes de Yatrib, mais tarde chamados de Medina, cidade do profeta, convidaram Maomé para mediar conflitos tribais. Ele aceitou, e os muçulmanos emigraram para Medina. Maomé partiu em segredo, com Abu Bakr, sendo perseguido pelos mequenses. Esconderam-se em uma caverna, onde, segundo o Alcorão, Deus os protegeu. Quando os infiéis o expulsaram, sendo 2, e o segundo era ele, disse ao seu companheiro: não temas, que Deus está conosco. Alcorão 9:40. Em Medina, Maomé distribuiu uma comunidade religiosa e política, Ummah. Redigiu a Constituição de Medina, um pacto entre muçulmanos,
judeus e outras tribos, garantindo direitos e deveres mútuos. Inicialmente, os judeus foram vistos como povos do livro, com direitos especiais. No entanto, surgiram conflitos. Alguns judeus contestaram a profecia de Maomé, argumentando que ele não correspondia às profecias messiânicas. O Alcorão responde: Ó povo do livro, a vossa fé está desviada, mas se recuarem, sabei que, entre vós, Deus não ama os sóbrios. Alcorão 3187. 3 tribos judaicas, Banu Kainuka, Banu Nadir e Banu Quraiza, foram expulsos ou punidos após acusação de traição durante guerras, especialmente na Batalha do Fosso, 627 DC. A tribo Banu Quraiza foi julgada por um julgado árabe, Sa'd ibn Mu'adh, após render-se, e os homens foram executados por traição em tempo de guerra, uma prática comum na época, embora controversa hoje. Maomé orientou os muçulmanos a voltarem suas orações de Jerusalém para Meca, consolidando uma identidade islâmica independente. Relações com cristãos. Os cristãos eram respeitados como povos do livro. Em 628, uma delegação de cristãos de Najirã, Iêmen, visitou Maomé. Discutiram sobre Jesus. O Alcorão afirma: o Messias, Jesus, filho de Maria, é apenas um apóstolo de Deus. Dize: ó povo do livro, não exagereis na sua religião, e não digais de Deus senão a verdade. Alcorão 4171. Maomé permitiu que os cristãos orassem em sua mesquita e mantivessem tratados com comunidades cristãs, como os cristãos de Aila, garantindo-lhes proteção. Em 630, após violação do tratado por tribos aliadas aos mequenses, Maomé marchou sobre Meca com 10.000 homens. A cidade rende-se sem grande resistência. Maomé perdoou seus inimigos declarando: hoje não haverá reprovação contra vós, ide em paz. Purificou a Caaba, destruindo os 360 ídolos, restabelecendo o templo para o culto a Alá, conforme a tradição de Abraão, Ibrahim. Proclamou o sermão de despedida no Monte Arafat. Ó humanos, o vosso Senhor é um, e vós sois todos filhos de Adão. Nenhum árabe tem superioridade sobre o não-árabe, nem o branco sobre o negro, exceto pela piedade. Em junho de 632 DC, Maomé adoeceu e faleceu em Medina, na casa de Aisha, sua esposa. Foi enterrado no local onde morreu, hoje parte da mesquita do profeta. Sua morte causou consternação. Abu Bakr afirmou: quem adorava Maomé, saiba que Maomé morreu. Quem adorava Alá, saiba que Alá vive eternamente. O Alcorão declara: Maomé não é senão um apóstolo, já passou outros apóstolos antes dele, e a Deus pertence tudo o que está nos céus e na terra. Alcorão 3144. O Islã afirma que o Alcorão confirma e corrige as escrituras anteriores. Citação: antes de ti, enviamos apóstolos e revelamos a eles escrituras. Eles trazem a verdade e julgam com justiça. Alcorão 57:25. Muçulmanos acreditam que Deuteronômio 18:18, levantarei um profeta como ti dentre seus irmãos, se refere a Maomé, interpretando irmãos como ismaelitas, descendentes de Ismael, pai dos árabes. Também vemos em Isaías 21:7, um cavaleiro sobre um jumento, um cavaleiro sobre um camelo, uma alusão a Égira. A vida de Maomé é uma jornada de transformação espiritual, social e política. De um comerciante órfão, tornou-se o líder de um movimento que unificou a Arábia e fundou uma das maiores religiões do mundo. Sua mensagem de unicidade divina, justiça, compaixão e responsabilidade moral moldou civilizações. Apesar das tensões com judeus e cristãos em contextos específicos de conflito tribal, a Islã autoriza Abraão, Moisés, Jesus e Maria como profetas e santos. O Alcorão os honra, embora rejeite a trindade e a divindade de Jesus, afirmando: não digais trindade, abstende-vos, é melhor para vós. Deus é um Deus único. Alcorão 4171. A história de Maomé, portanto, não é apenas religiosa, mas um marco na história da humanidade. Um chamado à unidade,
a justiça e a submissão à vontade de Deus, Islã.